mais de 55 países, incluindo o nosso país, Moçambique. E tem uma história muito longa, ao longo de 60 anos, e desde então ela tem impactado diversas vidas. A New Life surge em Moçambique já há 25 anos e ela ingressa em Moçambique como GNLD. Para aquelas pessoas que provavelmente tiveram o contato com a New Life há 20, 25 anos atrás, poderão muito bem recordar-se desse termo. Então, em tempos de hoje, com as mutações, a New Life passa a se chamar, ou melhor, o antigo GNLD passa hoje a chamar-se a New Life. Esta comunidade New Life, ela é guiada ou é orientada por um conjunto de valores. Quer dizer que a nossa missão, o nosso objetivo de tornar o mundo em um lugar mais alegre e mais saudável, ela é sustentada por um conjunto de valores que acompanham a cada ação que nós tomamos, a cada ação que cada membro desta comunidade toma. E falando de valores, o primeiro valor que esta comunidade New Life sustenta é a integridade absoluta. Todo membro que compõe a esta comunidade, ela é chamado a prezar pela integridade absoluta. Esta comunidade foi feita por pessoas e para pessoas, para dizer que a comunidade New Life coloca as pessoas em primeiro lugar. Tem produtos que funcionam. Este valor é sustentado pelas histórias de sucesso, as histórias impactantes que os nossos produtos têm criado nas nossas comunidades ao longo dos 60 anos. Então, ele tem produtos que funcionam. Poderíamos, em algum momento, ouvirmos testemunhos de pessoas que usam os produtos. E para quem ainda não usa os produtos, poderá com certeza experimentar conversando com quem terá lhe convidado e vai lhe apresentar os produtos. Esta comunidade, ela tem oportunidade igual para todos. Não discrimina, não olha para o seu estatuto social, não olha para o seu grau acadêmico. Todo mundo que quiser fazer parte desta comunidade Neolife pode muito bem, desde o momento que tenha uma idade igual ou superior a 18 anos, já é elegível para tomar parte desta comunidade. E o quinto e último valor é visão de longo alcance, ou visão de longo prazo. Esta visão nós podemos sustentar, podemos vivenciar pelo tempo de existência que a Nulife tem, que são 60 anos. E não obstante isso, este valor é sustentado pelos seus produtos, pelo fato de seus produtos serem orgânicos. São produtos que vêm da natureza e são produtos também que voltam para a natureza. São produtos bioagradáveis, são produtos orgânicos, são produtos amigos do ambiente. Quer dizer que eles não danificam o ambiente. Muito pelo contrário, ajudam a preservar o ambiente. O fato de serem naturais, o fato de serem orgânicos, permitem com que tenham uma visão de longo prazo, permite com que tenham uma vida útil muito longa. E o que difere a New Life das outras comunidades? Diferente das outras comunidades que se calhar investem recursos para a promoção a nível do mercado, investem recursos para questões de marketing, a New Life faz diferente. Investir recursos
com quadros competentes, com quadros especializados, cientistas, que vão dedicar o seu tempo em pesquisar e em preparar os produtos para chegarem nas nossas prateleiras com qualidade. Esses cientistas são responsáveis por garantir a pureza dos produtos, são responsáveis em garantir a potência dos produtos e, acima de tudo, são responsáveis por testar ou provar os produtos, de modo que cheguem nas nossas casas na qualidade que nós merecemos. São produtos, efetivamente, são produtos que são baseados na natureza. E, acima de tudo, esses produtos têm uma garantia de qualidade. Isto é um pouco sobre nós, é um pouco sobre esta comunidade Neolife, para quem está nessa chamada pela primeira vez. E partindo para o nosso tema central, que é saúde mental masculina, o que a gente pode dizer sobre saúde mental masculina? Mas antes disso, é importante sublinhar que nós, como comunidade Neolife, eu especialmente, conforme o Diamante lá esteve aqui a apresentar, eu, Félix Perto Timba, não sou profissional de saúde, não sou formado em psicologia, sou um distribuidor independente. O conhecimento que vou partilhar aqui é fruto de pesquisas bibliográficas, é fruto de conversas com alguns profissionais de saúde, para dizer que não é limitado. O conhecimento que vou partilhar aqui é suscetível de contribuições. Então, eu vou partilhar o que seria, no final do dia, saúde mental. Para percebermos sobre a saúde mental, nós devemos buscar entender como é que a nossa mente funciona. É importante dizer que a mente humana, quando nós falamos da mente humana, referimos-nos a um conjunto de processos cognitivos e atividades mentais que ocorrem dentro do nosso cérebro. Mas tudo isso parte de um território, parte do universo, parte do ambiente em que nós nos encontramos. Este ambiente, este universo, este território em que a gente se encontra, permite com que a gente produza pensamentos, isto é a primeira fase, permite com que a gente produza uma série de pensamentos, não é? Formados por esquemas cognitivos, e estes pensamentos formados por esquemas cognitivos, eles são formulados através de histórias vividas, através de eventos vividos. E depois disso, estes pensamentos provenientes de histórias vividas, eles vão desenvolver em nós sentimentos, né? Vão desenvolver no nosso interior sentimentos. E estes sentimentos desenvolvidos pelos pensamentos vividos no passado criam em nós um estado emocional. E o estado emocional vai variar. Há quem, por exemplo, há quem depois de criar estes pensamentos na sua mente, o seu estado emocional fica meio retroativo. Começa a ter um estado emocional que se isola da sociedade. Há quem que, graças aos seus pensamentos, cria um estado emocional que tende a se expor, que tende a ser mais social. Mas esse estado emocional não é um estado que vem por acaso. Este estado emocional não é um estado que vem por acaso, é um estado que é desenvolvido ainda na gênese pelo nosso pensamento. É desenvolvido pelo ambiente em que nós convivemos, para dizer que é importante nós começarmos a observar
Em que ambiente nós nos encontramos? Em que ambiente nós convivemos? Que tipo de pensamentos este ambiente vai nos gerar? Que tipo de pensamentos este ambiente vai nos incitar a ter? Porque por intermédio desses pensamentos que o ambiente vai nos oferecer, nós desenvolvemos o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional cria, ou o nosso estado emocional revela um certo comportamento. Que tipo de comportamento? Aí já varia. O tipo de comportamento, o nosso estado emocional, aí já varia. Se nós estivermos num estado emocional positivo, claramente que no final do dia nós vamos produzir um comportamento positivo. Se nós estivermos num estado emocional baixo ou negativo, no final do dia, o nosso comportamento também será negativo. E claramente que depois de desenvolver este comportamento, o passo a seguir são as atitudes. Então, é um processo cíclico, é um processo combinado que parte desde o território ou desde o universo, desde o local onde a gente se encontra. É do simples local onde a gente se encontrou em algum momento que vai desenvolver sentimentos, vai desenvolver o estado emocional e depois disso vai criar um certo comportamento. E depois deste comportamento partimos para a ação, que é atitude. É por essa razão que nós ouvimos, em muitos casos, que nós somos o que pensamos. Nós nos tornamos no que pensamos. Se for muito mais adiante, nós nos tornamos o meio ambiente em que nós convivemos. O que nós pensamos, o que nós ouvimos, o que nós consumimos, no final do dia vai se traduzir em comportamento, comportamentos esses que vão se traduzir também em atitudes. E claramente, se nós tomamos certas atitudes, independentemente de que tipo de atitude a gente vai tomar, isto vai gerar resultados. E a gente pergunta, de onde é que vêm esses resultados? Os resultados também não vêm por acaso. Os resultados não caem por acaso. Os resultados são fruto dessas todas fases antecedentes, desde os pensamentos, os sentimentos, o estado emocional, o comportamento, até as atitudes. Se as nossas atitudes forem boas, obviamente que o resultado também será bom. Se as nossas atitudes não forem bons, os nossos resultados também não serão bons. E voltamos para a fase inicial, que é a produção do pensamento. Voltamos para a fase inicial, que é a produção do pensamento, que é este mapa interno. Para dizer, tudo aquilo que a gente vai viver antes dos resultados, tudo aquilo que a gente vai viver antes das atitudes, antes do comportamento, antes do estado emocional, vai se considerar histórias do passado. Então, é este ambiente todo, não é? Esta toda a conjuntura que vai gerar o nosso pensamento. Por essa razão que quando iniciava a conversa, eu falava que a mente refere-se a um conjunto de processos cognitivos e atividades mentais que ocorrem dentro do nosso cérebro. Efetivamente, o nosso cérebro vai respeitar este conjunto cíclico que acabo de pensar. E então, percebemos o que é, como é que a nossa mente funciona. E o que seria saúde mental? Nós, quando falamos de saúde mental, a Organização Mundial da Saúde define a saúde mental como um estado de bem-estar emocional, psicológico e social que nos permite lidar com o stress da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a comunidade.
Reparem que o stress da vida já vem encontrar a questão da saúde mental. O stress da vida é, um, é algo que a gente convive, que a gente deve aprender a lidar com ele, porque sempre existe. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos inseridos numa comunidade, enquanto nós estivermos inseridos numa atividade laboral, numa atividade acadêmica, teremos lá o stress de vida. Então, a saúde mental vai nos ajudar a lidar ou a diminuir esse estresse mental. E repare que, e repare que quando nós falamos de saúde mental, não só nos limitamos apenas ao que sentimos individualmente. Não. É uma rede de fatores relacionados. Podemos recorrer àquela primeira fala no início. É uma rede de fatores relacionados, desde as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos colaboradores, em caso de cargo de chefia, os nossos chefes, em caso de posição de subordinado. Então, é um conjunto de valores. Nós não devemos olhar para fatores ou para a saúde mental como algo efetivamente isolado, como algo que eu sozinho vou passar. E o que dizem as pesquisas sobre a saúde mental? A saúde mental não é algo isolado, conforme a gente já vinha dizendo aqui. Isso significa que ela deve ser considerada, ela resulta de interação de fatores tanto biológicos, fatores psicológicos, assim como fatores sociais. E muitas das vezes, quando se fala de saúde mental, associa-se também aos suicídios, porque os suicídios são, em muitos casos, originados por fatores mentais. E, ora vejamos, as pesquisas indicam que os homens são 3 a 4 vezes mais propensos a cometerem o suicídio. Sobretudo quando nós falamos de homens com idade compreendida dos 25 a 44 anos de idade. E quando nós buscamos fazer a comparação sobre índice de mortalidade por suicídio entre o homem e a mulher, vamos ver que o homem tende a suicidar-se mais quando comparado com as mulheres. Mas isto por quê? Porque os homens de natureza têm aquela componente do machismo. O homem de natureza é aquela pessoa que não é muito aberta, não é muito suscetível a partilhar sentimentos. O homem de natureza, a comunidade, a sociedade, cria o homem como aquele ser muito forte, cria o homem como aquele ser que consegue lidar com os seus problemas, cria o homem com aquele senso de egoísmo, cria um homem e não lhe dá o espaço de poder falar sobre os seus problemas, não lhe dá o espaço de poder conversar, de poder desabafar, de poder chorar, havendo necessidade. Por quê? Porque isto vai aliviar o que o homem sente. E, na falta desses componentes, isto faz com que as pesquisas incidem maioritariamente de forma negativa no gênero masculino. Nós vamos encontrar muitos homens a cometerem o suicídio. E ainda, numa pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, evidencia que em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. Quer dizer, 1 bilhão de pessoas vivem ou viviam com um transtorno mental. E esse transtorno mental, que em grande medida vai influenciar para o suicídio,
é responsável, está em segunda posição quando se fala de taxa de mortalidade. É o segundo maior causador de mortes no mundo. Isto antecedido pelos acidentes de aviação, que também esses acidentes de aviação são associados a problemas mentais. As pesquisas também indicam que a saúde mental está estreitamente associado à depressão e ansiedade. E aproximadamente 30% dos homens experimentam sintomas de depressão. Ainda podemos arriscar em dizer que em cada 10 homens, 3 deles experimentam a questão da depressão. Por diversos fatores. Por diversos fatores que nós já havíamos referido anteriormente. E a maioria deles são fatores culturais. É o estigmatismo. O fato do homem colocar barreira para falar sobre certos assuntos que têm a ver com a sua própria saúde. O fato do homem, hoje em dia, ainda entender, ainda não estar ciente e não estar aberto de falar, por exemplo, sobre o cancro da próstata. Ainda sobre o fato do homem não estar aberto a fazer, se calhar, o despiste ou o teste do cancro da próstata, por se considerar, se calhar, menos homem ao fazer o tratamento do cancro da próstata. E resultado, vai descobrir essas doenças, vai descobrir essas anomalias no estado avançado. E quando descobre essas anomalias no estado avançado, já cria-lhe problemas. E outro fator que cria esta depressão e ansiedade, que vai também culminar ou que vai afetar negativamente a nossa saúde mental, são as desigualdades sociais, são as desigualdades econômicas, em que, em muitos casos, essas desigualdades econômicas, essas desigualdades sociais fazem com que algumas pessoas sejam excluídas da sociedade. Fazem com que algumas pessoas se sintam menos merecedoras do que aquelas que, se calhar, têm um poder de compra, que têm um poder, têm um estatuto social elevado. E, efetivamente, estas variáveis contribuem para aquilo que é saúde mental. Essas são as pesquisas que a Organização Mundial da Saúde nos diz. Mas então, quais são os fatores que contribuem para problemas de saúde mental? Em primeiro lugar, vamos encontrar a pressão social. E reparemos que a maioria dos fatores que contribuem para problemas de saúde mental são aspectos relacionados à nossa sociedade. São aspectos relacionados a são aspectos socioculturais. Falando da pressão social, e nesta pressão social, vamos encontrar, em primeiro lugar, a expectativa de masculinidade tradicional. Como é que o homem é criado? Como é que o homem é criado? O homem não só nasce com responsabilidades como homem, mas se nasce e encontra uma sociedade que define um papel para este homem, que define um papel para este papel que em muitos casos não é negociável. Este papel que em muitos casos é acompanhado por estigmas esses que vão limitar o campo de pensamento do homem, vão limitar, farão com que este homem pense naquele quadrado e que não se abra para as mudanças do mundo.
O segundo fator é a necessidade de demonstrar força. A necessidade de demonstrar força. Para dizer que não basta que o homem tenha força, mas ele precisa demonstrar. Mas quem disse que o homem precisa demonstrar força? Quem diz que o homem precisa mostrar que, olha, tem força para se fazer sentir homem? A sociedade é que emprega isso. A pressão social é que faz isto. Por isso nós podemos ver a maioria das vezes nas nossas comunidades, quando se pretende algo do homem, é muito comum a gente ouvir: olha, você é homem, tem força, faça isto. Você é homem, pode mais, faça isso. Não, não é este caminho. Quanto mais a gente faz essas declarações, quanto mais a gente faz estas afirmações, a gente pressiona o gênero masculino. A gente desperta aquele bichinho que faz com que o homem queira demonstrar esta força. E quando o homem luta em demonstrar esta força, automaticamente ele fica com dificuldade de expressar a vulnerabilidade. O homem não aceita, no estado de vulnerabilidade, não aceita a sua condição. Costuma-se dizer que se quiseres te curar de uma situação, tens de aceitar que estás naquela situação, que é para poder fazer o acompanhamento devido para te curar daquela situação. Se estiveres a passar por uma situação difícil, tens de aceitar que tu estás naquela posição difícil, que é para efetivamente buscares ajuda. Mas nós temos o gênero humano, o gênero masculino, que apresenta dificuldades de mostrar esta vulnerabilidade. E uma das frases mais comuns que a gente ouve na nossa sociedade é que o homem não chora. O homem não chora. Porque quando chora, mostra a vulnerabilidade. E quando mostra a vulnerabilidade, fica a parecer o fraco diante das outras pessoas. É verdade que chorar não vai resolver os seus problemas. Sim, não vai resolver os seus problemas. Não estamos a dizer que ao invés de resolver os seus problemas, chore. Não. Chore sim, mas depois resolve os problemas. Chore sim, porque o chorar vai aliviar o seu estado de espírito. Chorar vai recarregar, se calhar, vai libertar aquelas energias negativas. Se tem vergonha de chorar onde tem muitas pessoas, vá, se tranca no quarto. Vá, se tranca num lugar em que esteja sozinho. Vá para um sítio isolado de tudo, de todos. Vai, chora, mas não permita que a sociedade te incuta na mente que quem chora é fraco. Homem não chora. São essas declarações que colocam o homem num cenário de depressão e começa a elevar aqueles altos níveis de suicídio que nós falamos antes. Problemas conjugais. Problemas conjugais. O homem deve encontrar na sua parceira alguém que vai saber lhe ouvir, alguém que vai lhe entender, alguém que vai lhe ouvir e ajudar a resolver os problemas. Vai encontrar na sua parceira alguém que vai lhe dar forças para lutar com os estresses da vida. Agora, se o homem volta para casa do serviço, encontra sua parceira uh, toda arrogante, passa a expressão, encontra sua parceira não muito receptível e já lhe recebe com uma série de problemas, efetivamente, esses problemas vão desenvolver pensamentos negativos, esses pensamentos negativos vão desenvolver sentimentos negativos, o homem estará num estado emocional negativo, estando num estado emocional negativo, vai desenvolver comportamentos negativos, tendo desenvolvido comportamentos negativos, vai desenvolver atitudes negativas, e isto vai virar um ciclo negativo. Aí chama-se atenção das parceiras desses mesmos homens. Em segundo plano, vamos encontrar
padrões de comportamento. Padrões de comportamento. Quando nós falamos de padrões de comportamento, nós referimos, em primeiro caso, à questão do estigmatismo. Nós referimos, em primeiro caso, em primeiro caso, a resistência que o homem tem em buscar ajuda profissional. Ainda as estatísticas mostram que tem mais mulheres a procurarem psicólogos, tem mais mulheres a procurarem ajudas profissionais do que os homens. Por quê? Porque os homens resistem em buscar ajuda profissional, se sentem inferiorizados quando pensam em buscar ajuda profissional. Não, é algo para a partir deste momento que nós ouvimos esta palestra começar a rejeitar. A tendência é reprimir ações. Há estratégias inadequadas de enfrentamento dos estresses ou dos problemas ou da saúde mental. Quando nós falamos de estratégias inadequadas de enfrentamento desta saúde mental, do tratamento da saúde mental, referimos àqueles homens que, ao invés de procurar um profissional de saúde que é para ajudar a ultrapassar aquela situação do mal-estar, aquela situação da doença mental, da perturbação mental, busca busca refúgio, busca solução no álcool, busca solução no tabagismo, busca solução, se calhar, em jogos de azar. E este conjunto de soluções inapropriadas, este conjunto de estratégias inadequadas, este conjunto de estratégias falhadas interam cada vez mais o homem naquela saúde mental, naquela perturbação mental em que ele se encontra. Em primeira instância, pode até parecer que está a resolver. Hoje em dia, os homens bebem, a maioria dos homens bebem para esquecerem problemas. A maioria dos homens bebem para reduzir o estresse, mas não é esta a solução. Esta solução é de curto prazo para um problema de longo prazo. Se é uma solução de curto prazo, estamos a dizer que em curto prazo aquilo vai desaparecer e o seu problema vai se manter. Para dizer, não é esta a solução, muito pelo contrário. Quando a gente vai buscar soluções inadequadas, como jogos de azar, o álcool, a gente danifica ainda mais a nossa mente. Porque este conjunto de soluções que são jogos de azar, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, vai criar uma dopamina na nossa mente. E esta dopamina vai nos criar dependência. E uma pessoa saudável não vive desta dependência. Olha que nós falamos de dependência, referimos ao vício. E este vício é uma porta, é uma bandeira branca para transtornos mentais. E outro aspecto que, infelizmente, afeta não só o homem, mas a comunidade no geral, é a questão da pobreza. É a questão da pobreza. É um fator difícil, por vezes, de falar. Sim, é um fator difícil de falar. Mas sim, a pobreza é um dos principais vilões dos transtornos ah, mentais. Mas por quê? Por aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas desprovidas do rendimento são as mais vulneráveis. Aquelas pessoas desprovidas de recursos são pessoas que não têm assistência adequada, assistência psicológica adequada, não têm assistência social adequada. São pessoas que estão completamente vulneráveis.
E reparemos que nós podemos até falar de pobreza sob o ponto de vista financeiro, mas também não vamos nos esquecer da pobreza mental associado à ignorância. Ouvirmos uma palestra dessas e ainda continuarmos o mesmo. Ouvirmos todas as terças-feiras sobre saúde masculina, sobre como é que nós podemos viver saudáveis, ah, como nós podemos nos proteger, como nós podemos garantir o bem-estar da nossa saúde como homem, ouvirmos isto todas as terças-feiras ainda ignorar. Isto já não está associado com problemas financeiros, mas sim a questão da pobreza mental, a questão da ignorância. Não vamos ignorar os sinais, não vamos ignorar o conhecimento que nós colhemos, não vamos ignorar as chamadas de atenção. E, pois bem, num cenário em que nós já estamos inseridos nesses todos os fatores, esses todas as variáveis habitam em nós, estamos numa condição de saúde mental ou queremos garantir a nossa saúde mental, a primeira coisa que nós devemos saber, especialmente nós os homens, nós devemos perceber que nós não estamos sozinhos. Homem, você não está sozinho. Temos aqui o Setembro Amarelo, que é um período especialmente dedicado para conversar sobre saúde mental. É um período especialmente dedicado para conversar sobre os suicídios. Terão muitas campanhas de sensibilização sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde mental. E nós, como comunidade da New Life, é um início. Nós também temos este programa de contribuir para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar dos nossos homens, para o bem-estar da nossa comunidade. Você não está sozinho. Então, você sabe que não está sozinho. O que é que deve fazer? Você deve procurar ajuda. Este é o primeiro passo. Buscar ajuda. Por que que eu tenho que buscar ajuda? Sim, você tem que buscar ajuda porque você e a sua vida importam. Você e a sua vida importam. Você está neste mundo por uma missão. Você está nesta vida para cumprir uma missão. Você tem responsabilidade para com esta sociedade. Você tem uma responsabilidade para com a sua família. Você tem uma responsabilidade para com o universo. Por essa razão que você deve procurar ajuda. Você deve procurar ajuda em primeiro plano. E depois, que práticas nós devemos adotar para a promoção de uma saúde mental positiva, de uma saúde mental ah, boa? Primeiro, nós devemos buscar terapia psicológica. Devemos buscar a terapia psicológica. Desde já, se nós já temos sintomas, já temos indícios ou queremos cuidar da nossa saúde mental, vamos buscar conversas com psicólogos. Vamos procurar grupos de apoio, se é que não nos sentimos confortáveis em estar em frente de alguém a falar sobre a nossa vida. Busquemos um grupo de apoio de pessoas devidamente orientadas, porque dentro desta busca de grupos de apoio, corremos o risco de buscar pessoas erradas. Se calhar podem ser os nossos amigos que estão na mesma condição. Se essas pessoas estão na mesma condição, efetivamente elas não estão em condições de nos prestarem a devida assistência. Então vamos buscar o grupo de apoio de pessoas profissionais. Vamos praticar o autocuidado. O que seria o autocuidado? O autocuidado
é vigiar os nossos pensamentos, vigiar o ambiente em que nós passamos mais tempo, vigiar as nossas amizades, isolarmos de todos os ambientes tóxicos, de todos os ambientes que nos criam pensamentos negativos. Isto não é ser egoísta, mas sim é a prática de autocuidado. É gostar de si, é gostar das pessoas que estão ao seu redor, é gostar da sua comunidade, é gostar da sua família e, mais do que isso, é perceber que você tem uma missão na Terra e precisa estar mentalmente saudável para efetivamente executar a missão que você na Terra, você tem aqui na Terra com êxito. Então você deve praticar o autocuidado, deve praticar exercícios físicos com regularidade. Somos todos chamados à prática de exercício físico. Porque quando você pratica exercício físico, no final do dia, você liberta energias, você reativa o estado emocional, você recupera energia, a tua mente funciona bem, o teu sangue funciona bem, as suas articulações funcionam bem. E quando tudo isso está funcionando devidamente, a sua mente estará tranquila, a sua mente estará em paz. Vamos adotar a comunicação aberta sobre os sentimentos. Homens, vamos adotar a comunicação aberta sobre os sentimentos. Não devemos ter medo de expressar os nossos sentimentos. O medo, muitas das vezes, nos enterra. Devemos estar abertos a falar sobre sexualidade dos nossos homens. Devemos estar abertos a falar sobre a saúde da próstata. Devemos buscar como cuidar disso. Devemos buscar sobre tantas outras variáveis que nós enfrentamos na nossa vida. Porque quando a gente busca profissionais, quando a gente fala abertamente sobre isso, a probabilidade de nos curarmos é muito maior. É muito maior. Isto é sobre saúde mental. E que soluções nós temos, não é? Que soluções nós temos? Do ponto de vista alimentar, do ponto de vista alimentar, a ciência recomenda-nos a consumirmos os peixes os peixes gordurosos, estamos a falar do salmão, estamos a falar do atum, estamos a falar da sardinha, mas por que que nós devemos consumir esses peixes? Porque esses peixes são ricos em ômega 3 e o ômega 3 é fundamental para a formação de novos neurônios e tem efeitos anti-inflamatórios e ajudam, acima de tudo, a reduzir o nível de estresse. Nos é recomendado também a consumir frutos e vegetais, sobretudo folhas verdes escuras. Estamos a falar de espinafre, por exemplo. Estamos a falar de acelga, por exemplo. Esse espinafre, essas folhas, esses frutos que são, acima de tudo, fontes de vitaminas do complexo B, que é um antioxidante que vai ajudar a proteger as células do nosso cérebro. Devemos também optar ou privilegiar o consumo de frutos ricos em vitamina C. Estamos a falar da laranja, da acerola. Por que que nós devemos privilegiar o consumo de frutos ricos em vitamina C? Porque estes frutos ricos em vitamina C ajudam a combater os radicais livres e melhoram o nosso humor. Afinal de contas, a saúde mental está também associado ao nosso humor. Devemos também consumir os grãos integrais. Devemos consumir os grãos integrais, a aveia, a quinoa. Por que que nós devemos consumir os grãos integrais? Porque esses grãos integrais fornecem vitaminas do complexo B,
são importantes para são importantes para a reativação das nossas células, vão nos vão energizar-nos, vão reativar, não é? Vão reativar vão reativar a nossa energias. Recomenda-se também o consumo de ovos, o consumo da carne branca. E reparem que quando falamos de consumo de ovos, quando fala-se de consumo de ovos, não podemos confundir, exagerar, por exemplo, no consumo de ovos crus. A gente tem acompanhado por aí, e algumas pesquisas na internet mostram o índice de pessoas que consomem ovos crus, que no final do dia tem consequências negativas por conta dos vírus, por conta das bactérias que vão encontrar no próprio ovo. E um dos vírus mais comuns é a questão da salmonela. Podemos ver isto no fórum próprio. Era mais para chamar a atenção para a questão dos ovos. E o que é que nos sugerem, sob o ponto de vista de suplementação, para cuidar da nossa saúde mental? Em primeiro plano, nós recomendamos a desintoxicação. Nós recomendamos a desintoxicação. Num cenário em que esteve por um tempo a buscar um refúgio por meio de álcool, por meio de drogas, esta desintoxicação vai ajudar a eliminar todas as toxinas que terá inalado ao longo deste período. Vai ajudar a eliminar todas aquelas gorduras, todas aquelas impurezas, todos os tóxicos que terá inalado ao longo deste período e vai aumentar a sua imunidade, vai melhorar o funcionamento do metabolismo, vai ajudar no funcionamento do seu cérebro. Tendo feito esta limpeza interna, essa limpeza interior, devemos partir para o segundo plano, que são as ervas masculinas. Estas ervas masculinas vão resolver uma série de problemas associados, acima de tudo, à sua condição sexual, à sua condição de saúde. Falamos tanto da próstata. Estas ervas masculinas vão ajudar a retardar ou a prevenir esta saúde da próstata. Vai ajudar a trabalhar, se calhar, a questão da sua ereção. Vai ajudar a trabalhar no bom funcionamento do seu organismo. E quando o seu organismo funciona devidamente, a sua mente também vai funcionar devidamente. Nos é recomendado o Mind Enhancement. Vai trabalhar diretamente na sua mente, ajuda a relaxar, ajuda a encontrar a vitalidade. Recomenda-se também o Daily Vital Pack. É verdade que os nossos convidados podem não perceber que suplementos são esses, que orientações são essas, sendo a sua primeira vez na chamada. Daí que vamos dizer que, olha, depois desta palestra, Cora, vá atrás de quem lhe convidou para esta chamada, vai poder lhe explicar como é que cada um deles funciona. Ainda no âmbito da suplementação, vamos suplementar, vamos tomar o Aloe Vera Plus, vamos consumir o New Life Shake, vamos consumir o ômega 3, que tem lá a gordura boa, rico. É o ômega 3 que vai ajudar no funcionamento do nosso coração, vai ajudar no funcionamento no- na saúde cardiovascular. Vamos consumir o TNN, vamos consumir o cálcio, magnésio, que para além de cuidar da nossa saúde mental, vai cuidar dos nossos ossos. Por dizer, as soluções que a New Life oferece com os seus suplementos de alta qualidade, nós pensamos que estamos a cuidar de um problema, afinal de contas, estamos a cuidar de 100 problemas com um único suplemento. Isto é uma festa.
é uma verdadeira festa. Nós pensamos que estamos a cuidar somente da nossa saúde mental, mas estamos a cuidar do nosso coração, estamos a cuidar da nossa pressão sanguínea, estamos a cuidar dos nossos ossos, estamos a cuidar da nossa saúde. Então, isto é uma festa para quem é sua primeira vez a participar nesta chamada, que procura alguém, a pessoa que lhe convidou vai poder lhe apresentar a oportunidade de cuidar de si e da sua família. E em jeito de conclusão, não é? Em jeito de conclusão e recomendações, é importante nós percebermos que a questão da saúde masculina requer uma abordagem multifacetada, combinado por conscientização, suporte e quebra de paradigmas. Nós, homens pertencentes à comunidade da New Life, nos comprometemos em levar essas consciencializações semanais neste fórum especial para homem, que é das terças-feiras. Nós nos comprometemos em trazer esses debates para consciencializar os homens, nós nos comprometemos em quebrar esses paradigmas e também nos recomendamos aos homens para romperem os tabus sobre saúde mental. Olha, buscar um profissional de saúde não é um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de amor próprio, é um sinônimo de cuidado pessoal. Buscar ajuda profissional é recomendado, praticar autocuidado é recomendado. E a sociedade que tanto pressiona o homem, o que que a gente pode falar sobre esta sociedade? Olha, vamos destruir os estereotipos de masculinidade. Vamos promover os ambientes de escuta. Vamos promover um ambiente em que o homem se senta à vontade para partilhar as suas emoções. E vamos educar, vamos investir em educação ambiental. Mensagem especial para os homens. Homem, lembre-se, cuidar da saúde mental não é fraqueza, é força. Homem é convidado a cuidar da sua saúde mental. Feito isso, o meu muito obrigado pelo vosso tempo, pela atenção dispensada. Espero que esta sessão tenha sido proveitosa. Conforme dizia no início, nós não somos profissionais de saúde, o conteúdo que a gente traz é apenas para incitar, ou despertar e consciencializar mais debates do gênero. Feito isso, termino por aqui e muito obrigado. Muito obrigado a Diamante Felisberto pela essa palestra. Na verdade, é muito importante o homem cuidar da saúde, porque há muitas coisas que causam com que os homens não falar dos seus problemas. Então, porque a sociedade ah, faz o homem se sentir menos homem quando fala sobre os seus problemas, quando o homem chora, não é? Yeah. Então, agora abrimos espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ou partilhar uma experiência ou acrescentar algo àquilo que não foi dito. E sabemos que esse tema é um tema muito vasta, né? Não é limitado, não foi tudo. Tudo que foi dito aqui é importante, mas acredito que se formos a falar sobre esse tema, se formos a falar tudo sobre esse tema, ia a anoitecer e depois, dia seguinte, enquanto ainda estamos a falar sobre esse mesmo assunto. Então, sinta-se à vontade para levantar a mão, escrever no chat ou abrir o microfone quando for o momento. Então, este é um espaço seguro e todas as contribuições são bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bem, eu gostava de parabenizar, agradecer por fazer parte da New Life. Parabenizar primeiro a New Life, porque tema de saúde mental faz parte do meu trabalho
Então, é muito bom saber que aqui na Neolife nós temos não só outras questões ligadas à saúde do nosso corpo, mas sobretudo à mente. Então, eu estou extremamente feliz, estive à espera ansiosa para ouvir sobre este tema. E também teremos a oportunidade de ouvir amanhã com a outra diamante. Então, epa, é uma mais-valia, é muito bom fazer parte do Neo Life, tal como diz o nosso slogan, Neo Life anima. E Neo Life está aqui para ajudar outras pessoas mesmo. Foi uma apresentação muito rica, parabéns ao Diamante que fez a apresentação. Gostei bastante. E só para acrescentar, nós dizemos, você não está sozinho. Há pessoas que entram em depressão e têm sintomas diferentes dos outros. Nós sabemos aqueles sintomas de que a pessoa fica muito triste, a pessoa chora, a pessoa anda pelos cantos, esses são os mais notáveis, mas gostava de chamar aqui a atenção que existem outros aspectos. Se não tiverem falado disto, porque eu cheguei atrasada da apresentação, mas se não tiverem falado disto, existem outros sinais, não é? Que não são assim tão óbvios quando alguém está em risco de suicídio, como, por exemplo, alterações bruscas de humor, alterações no apetite da pessoa, manias repentinas, irritabilidade. Se tivermos essa pessoa por perto e observar o mesmo tipo de conversa, existem sinais que, se nós prestarmos atenção, havemos de perceber que, de fato, esta pessoa, algo mudou nela, há qualquer tendência aí negativa e geralmente são pessoas que não se abrem. Então, às vezes pode estar ali a sorrir conosco, para ali, para colar, mandar piadas, mas é preciso, é importante tomar nota sobre a alteração daquela pessoa, daquilo que ela era e aquilo que ela vai se tornando nos últimos dias, num sentido negativo, indicando o risco, não é, de suicídio. Então, este é o meu contributo e, mais uma vez, eu estou muito feliz por esta apresentação. Muito obrigada, parabéns. Muito obrigada, Diamante Sheila. Muito obrigada também pela contribuição. E, bem, havemos de ter mais temas sobre esse assunto. Aliás, vamos ter mais apresentações sobre esse assunto. Ainda esse mês vamos ter uma outra tema no dia 30, que vai falar sobre saúde mental do homem. E como sabemos que é um tema muito vasta, né? Não há limite. Então, cada palestrante traz novo conhecimento. E mais acréscimos? Pode escrever no chat, pode levantar a mão, pode abrir o microfone. Ok. Bem, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que normalmente quando alguém morre por causa de suicídio, nós dizemos assim, mas por que que ele não falou? Ele não falou nada, não tinha sinal. Por que que ele não falou? Por que que não falou naquele tempo? Mas pode acontecer que nós estamos a julgar a pessoa antes de perceber que estamos a julgar a pessoa. Como assim? Vamos dizer que somos um grupo de amigos e tem esse nosso amigo aqui que em casa ali bate, né, com a esposa. Então, quando estamos sozinhos, depois começamos a falar daquilo ali. Aquele ali, ele bate com a esposa. Aquele ali não é o homem. Não, estamos a falar isso enquanto aqui dentro de nós tem alguém que também está a passar por a mesma situação e mesmo aquela pessoa querendo falar já não vai falar porque já julgamos. Tá vendo? Então, às vezes, aquilo que nós falamos, a pensar que estamos a falar sobre outras pessoas, afinal de contas, a pessoa que está ao lado de nós, que está a nos ouvir, está a passar pela mesma situação. Então, quando nós estamos a fazer uma piada com aquilo que ele está a passar,
já estamos a lhe julgar, já não vai falar mais conosco, não estamos a lhe dar esse espaço de se abrir. Então, é muito importante mesmo que tenhamos cuidado daquilo que nós falamos quando estamos com os outros. Então, mais acréscimos, alguém que tem mais uma coisa para acrescentar? Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Em jeito de contribuição, queria falar de visitar o profissional. Se a minha saúde mental não está boa, se calhar pode ser por essa razão que eu não consigo ver que preciso de visitar um profissional. Se calhar essa responsabilidade seja para as pessoas mais próximas de mim, porque aquela resistência pode não ser uma resistência normal. Não sei, é a minha contribuição. Com isso quer dizer que a responsabilidade de levar ou aproximar a um profissional de saúde não é só a minha, como quem está a precisar de um auxílio, é também das pessoas mais próximas. Muito obrigado. Sim, sim, é verdade. Às vezes, quando nós temos problemas, fica difícil para nós aproximarmos, mas a verdade é que outras pessoas às vezes não vão conseguir notar que nós estamos a passar por momentos difíceis, porque nem todas as pessoas mostram os sintomas, outros hão de rir, sempre estar feliz, sempre. Tipo, a pessoa morreu, você se perguntar, mas ela estava sempre feliz, ela não tinha problemas com ninguém, tudo mais. Enquanto a pessoa está a morrer por dentro, mas porque não fala, fica difícil para os outros ver que essa pessoa mesmo está passando por um momento difícil. Às vezes a pessoa é alguém que todo mundo, né? Quando tem aquelas pessoas que nós achamos que são fortes, né? Todo, sempre quando nós temos problemas, vamos naquela pessoa ali. Aquela pessoa sempre encoraja os outros, faz tudo, mas nós não sabemos, às vezes aquela pessoa também tem problemas, só que ele não mostra. Então pensamos que aquele ali é forte, e às vezes quando alguém tem essa tendência de ser forte, não nos preocupamos tanto de querer saber se essa pessoa está bem ou não, porque nós achamos que não, essa aqui é uma pessoa muito forte, né? Então, Diamante Felisberto, não sei se tem uma resposta a esse comentário que fez o Diamante Armando aqui, e também a Diamante Sheila, não sei se tem uma coisa a dizer com aquilo que falou a Diamante Armando, assim, como a Diamante Sheila disse que também trabalha com a saúde mental. Sim, bem, penso que posso ajudar, sim, em relação ao comentário que estava a tecer. Ahm, Bem, ele dizia que, se não me engano, dizia que se calhar as pessoas que estão à minha volta é que podem me ajudar, não é isso? Sim, sim. Procurando um profissional, a não ser eu mesmo, né? Sim. Pode estar num estágio que já não percebe que não precisa de um auxílio de um profissional. Exatamente, isso é muito normal. Há quem tem noção do que está a passar, há quem não tem noção. Existem diversos transtornos em que a pessoa não chega a ter juízo crítico da sua situação e até acha que viver assim é normal.
Então, é natural que quando seja assim, normalmente os que estão perto podem observar e sentarem, aconselhar, ou em outro caso, procurar as pessoas mais próximas daquele indivíduo. Porque há vezes que aquele indivíduo dentro da sua casa não se dá com ninguém, mas ele em si não está bem. Então, quando é assim, nós já buscamos outros meios através de outras pessoas, não é? Que possam ajudar aquele indivíduo, pelo menos, a dirigir-se. Só que é uma questão difícil quando é alguém que não consegue ver que de fato não está bem. Acha que não, eu vivo assim, eu vivo assim. Mas de fato a resposta é sim, os que estão à volta podem ajudar a encaminhar aquela pessoa a um profissional. Agora, se eu tenho consciência de que estou a sofrer, obviamente aí sou eu que tenho que buscar ajuda profissional. Então, das duas formas, é válido. Não sei se ajudei a esclarecer. Não ajudou de fato, mas eu depois veio-me um raciocínio, outro raciocínio aqui. Porque pode-se dar o caso de somos quatro, quer dizer, agregado familiar de quatro, todos nós adultos, e dos quais três precisam de assistência mesmo de um profissional de saúde. Eu estou no meu juízo normal e os três pensarem que eu é que não estou bem. Nesse caso, como é que pode ser resolvido? Porque os três não estão bem, precisam de assistência, mas para eles, para o mundo deles, acham que eu é que não estou bem. Não sei se me percebeu a minha questão. Estamos já a ver uma situação em que o senhor sente-se bem, acha que está bem, mas os outros três do seu agregado é que acham que o senhor não está bem. Mas eles é que não estão bem, é isso. Sim. Porque é normal os três não estarem bem. Sim, Também. é normal os três não estarem bem. E Então, eles, aí, como são um grupo de três, e insinuarem que eu é que não estou bem de cabeça. A minha posição que isto era. pois, eu percebo perfeitamente. Isso também acontece, né? Que é o nosso hábito no dia a dia. Sempre apontamos o dedo para o outro, mas os outros dedos estão a apontar para quem? Para nós. Não é isso? Eles apontam para si, você também aponta a eles. Então, quando é assim, se acha o senhor que esses três aí que não estão bem estão a me acusar, pode dar o primeiro passo, tendo coragem, é claro. Tendo coragem, primeiro, não, esses aqui não estão bem, estão a me acusar, deixa lá eu dar o primeiro passo. Isso é uma sugestão, não é? Sim, é verdade. Mas eu acho que isto devia começar, quer dizer, esse hábito deve ser cultivado ainda na adolescência. As crianças crescerem, normalizarmos ir ao psicólogo. E nas instituições ou nas empresas, termos lá psicólogos que nos visitam, conversam conosco, porque não acontece isso. Muitas das vezes nas instituições há brigas, há confusões por causa desse tipo de problema. E ninguém lá, não existe um profissional que saiba lidar com esse tipo de situações. Não sei, o país, eu não sei, acho que é o nosso país, porque em outros países é normal as crianças terem psicólogo, só porque caiu, se calhar vai conversar com o psicólogo para saber que é normal isto, mas aqui a pessoa nasce, cresce, até morre, se não viram alguma perturbação notável, nunca visitam um psicólogo. Se calhar Isso é devemos verdade. ir por aí. Todos nós devíamos passar por um psicólogo, porque eu posso pensar que estou normal quando, na verdade, não estou. Pode até o orador estar aí a nos ensinar, quando, na verdade, ele também precisa de psicólogo, tá? Você se percebe? Esta é uma bela provocação, mas olha, eu para terminar a minha intervenção, vou dar já uma boa notícia, que nós os psicólogos já estamos a trabalhar nisso, já estamos a entrar nas empresas, já estamos a invadir as escolas, então já estamos a dar palestras nas escolas, então pelo menos esta geração que está a vir, não é? Já vai ter oportunidade de ter contato e aprender a expressar os seus sentimentos. Obrigada.
Obrigado, precisamos mesmo, de fato precisamos, estamos a pedir. Muito obrigado, Diamante Sheila e Diamante Armando. Bem, agora são 21h15 e se não houver mais intervenções, então quero dizer obrigado a todos que participaram. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhor Manuel. Hello, senhor Manuel. Ok, tá bom. Estamos acima da hora, então a nossa sessão vai terminar aqui. Então, muito obrigado a todos que participaram nessa sessão de hoje e todos que se terão tempo de escutar ou de assistir essa sessão. Então, boa noite a todos e muito obrigado, Diamante Felisberto Timba. Então, atenção dispensada. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, até a próxima terça-feira. Sim, e a próxima terça-feira vamos repetir aquele tema de semana passada de falar de cancro testicular. Então, tivemos problemas na semana passada. Não tínhamos host, então os micros estavam a fazer barulho, né? Aquela interferência. Então, a maioria das pessoas não perceberam nada naquela sessão ali. Então, próxima semana vamos ter o mesmo palestrante, o Diamante Paz Joãozinho. Então, vamos repetir aquela sessão da cancro testicular. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. De fato precisamos daquele tema da semana passada.